Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio bónus do Café Ciência e Fé. Estamos de volta com uma das nossas palestras, desta vez sobre o tema Razão, Fé e Ciência, a visão do mundo do cientista cristão. Esta palestra é baseada na estrutura de um episódio que já aqui temos, mas à semelhança das outras palestras que temos publicado aqui, além da apresentação ser ligeiramente diferente, é também enriquecida pela interação com o público através da secção de perguntas e respostas. Neste caso foi possível filmar a palestra, portanto aqueles que nos estiverem a acompanhar através do YouTube vão ter a oportunidade de ver também o vídeo e os slides projetados durante a conferência. Esta foi a primeira palestra de um ciclo de 4 conferências nesta paróquia, a propósito da relação da fé com a ciência, e queremos de forma muito especial agradecer aqui também ao Parco, o Padre Pimentel, por ajudar a dinamizar e a divulgar este ciclo de conferências. Esta primeira parte teve lugar no dia 4 de Abril, quinta-feira, e as próximas sessões serão nos dias 18 de Abril, 9 de Maio e 23 de Maio. Respectivamente sobre os temas do argumento cosmológico e teleológico para a existência de Deus, historicidade dos Evangelhos e a última sessão sobre o milagre do Sol. Agradecemos mais uma vez à Paróquia de Telheiras pelo convite e pela disponibilização do espaço. O áudio foi gravado de forma improvisada fora do estúdio habitual e, portanto, naturalmente, a qualidade do áudio não é igual à dos episódios normais. Mas esta introdução já vai longa e, portanto, sem mais demoras, passamos desde já ao episódio de hoje. Esperemos que gostem. Na apresentação já conhece o Gonçalo conhece, não? O Bernardo Mota conhece? Espero eu. Já cá tive. Pronto, como estava a ter o podcast, a última vez que tinha cá, acho que não estava ainda o podcast a funcionar. Acho que não. Quando viemos ao Milagre do Sol, acho que ainda não havia podcast. Ou tínhamos muito pouca coisa. Tinhas pouca coisa. Acho que sim. Eu não sei se vocês têm lido dentro do podcast a história do Galileu. Eu estou desesperado, no 8º episódio... Faltam 2 pelo menos. Pelo menos. Vamos gravar amanhã. Amanhã já vamos gravar esses episódios que faltam. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu se calhar começava por agradecer. Nós vamos entrar aqui já no tema de hoje, mas só dar um bocadinho o contexto dos 4 temas que nós escolhemos para estas 4 sessões. Hoje vamos fazer uma introdução que quase posso dizer filosófica. Um pouco filosófica e um pouco teológica, na verdade. Não é, um bocadinho um mapa daquilo que vamos fazer. Dos conceitos que vamos tratar nestas 4 sessões. Na segunda sessão entramos em mais ao detalhe. Vamos ver 2 argumentos científicos que podem ser usados para argumentar para a existência de Deus. Isso vai ser a segunda parte. Na terceira parte, salvo erro, é o Novo Testamento. Ou seja, na terceira parte, só aí é que vamos olhar para argumentos especificamente cristãos e argumentar que o Novo Testamento são textos com realidade histórica. Essa é a terceira parte. E na quarta parte, vamos trazer aqui um caso de estudo. Falar sobre milagres em geral, mas trazer um caso de estudo, que é o milagre do Sol, que vai ser aqui um bocado um repeat, para quem já cá teve da última vez, com algumas novidades. Por acaso tem algumas novidades face à última apresentação. Mas no fundo é um bocadinho isto. A ideia, temos mais ou menos este mapa. Hoje pomos a visão geral daquilo que uma pessoa com formação científica pode ter enquanto visão do mundo para conjugar o ponto de vista científico com o lado cristão. E depois é um bocadinho aquela estrutura de tudo bem, Deus existe. Portanto, temos os preâmbulos da fé, não é? Sim. Depois, Jesus Cristo é Deus, isso fazemos na parte da historicidade dos Evangelhos. E, finalmente, pronto, aqui temos um milagre em particular que vai na direção da Igreja Católica ser a Igreja de Cristo por ser um milagre católico. Portanto, há outros argumentos, mas a ideia destes 4 temas é estabelecer um bocadinho este esquema. E por isso nós, na sessão de hoje, vamos estar a falar sobre o que se chama os preâmbulos da fé. Todos os temas que vamos trazer aqui hoje não requerem estritamente fé. São temas ou são argumentos de base filosófica, alguns deles com uns pozinhos de ciência, mas são argumentos que poderiam ser partilhados por qualquer pessoa que acredita que Deus exista, e não é necessário fé para isso. De acordo com a doutrina da Igreja Católica, a existência de Deus não é um artigo de fé. Que Deus existe é algo que podemos saber com certeza. Portanto, o Concílio Vaticano I ensina que a existência de Deus é uma certeza intelectual que podemos ter com base na observação do mundo. E daí também São Tomás de Aquino chamar
à essência de Deus e outros temas parecidos, chamar-lhe os preâmbulos da fé. Não é necessário fé para acreditar que Deus existe. É necessário fé, por exemplo, para dizer que Jesus Cristo é Deus. Aí sim. Ou para dizer que a Igreja Católica é a Igreja que Jesus fundou. Aí já entramos no terreno da fé. Mas para o tema de hoje vamos falar no que está antes da fé, olhando o mundo à nossa volta, o que é que podemos saber sobre a essência de Deus. E temos de começar por ver aquilo que é a opinião maioritária no mundo em que nós vivemos. Nós estamos na ponta da Europa, estamos no ocidente da Europa, estamos numa sociedade altamente secularizada, não é, imaterialista, e portanto temos que partir com aquilo que é a visão do mundo do materialista, da pessoa que não acredita que Deus exista, porque isso é o que nos rodeia, não é? Nós somos como peixes dentro de um aquário materialista, não é? Nós respiramos o materialismo a toda a hora e vamos passar por aí, só para rever um bocadinho o que é que o materialista diz. Isto não é necessariamente o que todos os materialistas dizem. Nós temos aqui um conjunto de convicções que não têm que representar todos os materialistas, mas há uma mistura destas ideias em cada materialista. Primeiro, a ideia de que só há matéria, não é? Portanto, olhar à volta e dizer todo o universo, tudo o que há à nossa volta, tudo o que existe é matéria, inclusive nós próprios, não é? Ao ponto de que nem sequer há, diz o materialista, ou alguns materialistas dizem que nem sequer há conceitos abstratos. Nem sequer há conceitos como justiça, ou como paz, ou como bem e mal, não é? Porque isso o materialista mais fundamentalista vai dizer que é tudo matéria, não é? Portanto, nem sequer há estes termos abstratos. Sim, e esses conceitos até são assim um bocado mais complexos, mas há conceitos mais simples, por exemplo, o conceito de círculo. O conceito de círculo, por exemplo, que é abstrato. É abstrato, mas já lá iremos, não é? Já lá iremos. Sim. Outra coisa que é muito comum, e vem um bocadinho do que nós olhamos para a biologia com as lentes do materialista. O materialista olha para a biologia e para o universo em geral e diz: não há propósito no universo. Os seres vivos evoluem fruto do acaso e das leis da natureza. Também há assim uma mistura entre acaso e leis da natureza. Mas, na verdade, não há aqui propósito nenhum. Não é? Portanto, não vai ninguém ao volante, diz o materialista. Não é? O processo é um processo não guiado. A consequência disso para nós é que o ser humano, como é fruto de um processo evolutivo, o ser humano também não tem um propósito, objetivo. Os propósitos fazemos nós, não é? Diz o materialista. Cada pessoa pode inventar para si próprio um propósito, mas na verdade não há propósitos, não é? São coisas que os seres humanos inventam por conveniência. A ideia também que o ser humano, como não pode escapar a esta matéria, que nós somos materiais, e como nós somos, diz o materialista, máquinas biológicas, não é? Que é assim que eles nos veem, não somos livres, não é? Não existe... No fundo, somos simplesmente o produto de partículas a chocar umas com as outras de forma cega. E de partículas a chocar umas com as outras de forma cega não pode surgir uma verdadeira liberdade. Liberdade, não é? sim. Portanto, nós não somos livres, o ambiente à nossa volta condiciona-nos, e se nós fazemos A ou B na nossa vida é porque estamos condicionados. Isto é uma perspectiva um bocadinho complicada, negar que existe a liberdade no ser humano. Também ligado a isto, a ideia de que a moral é uma convenção social, portanto, se não há bem nem mal, porque não há conceitos abstratos, então a moral é aquilo que os eleitores votarem, não é? A moral é aquilo que pode-se fazer um referendo, pode-se fazer uma Constituição, mas quer dizer, as coisas são todas um bocado por convenção da maioria, por convenção social. Finalmente, diz o materialista, se tudo é matéria, e não há ninguém que defenda deuses materiais hoje em dia, não é? Se tudo é matéria, Deus também não existe, porque se não há coisas fora da matéria, não vai existir um Deus imaterial, portanto Deus não existe, e as religiões, diz o materialista, são tudo criações humanas, tipicamente com argumentos psicológicos, não é? São criações humanas que dão conforto, que dão tranquilidade, que nos ajudam a aguentar esta perspectiva materialista que é um bocadinho negra. Por acaso não tenho a certeza se não há ninguém que não defenda deuses materiais. Mas isso sim, é capaz de haver, acho que tenho a impressão que há capaz de haver alguém. Sim, mas... Sim, é capaz de haver alguém. Mas pronto, isso é tema para outras conversas. Pronto, aqui depois, ou seja, um bocadinho para pôr enquanto visão alternativa a esta visão materialista, nós íamos aqui estruturar esta apresentação com aquilo que nós, enquanto cristãos, podemos pôr enquanto visão, não é? E aqui vamos partir a apresentação em 3 partes. No fundo, vamos começar por aquilo que é a perspectiva exclusivamente humana, portanto, como é que são coisas que são comuns a todos os seres humanos, independentemente da religião. Depois vamos ver a perspectiva divina, que é aquilo que nós acreditamos enquanto cristãos acerca de Deus implica para a nossa realidade, e depois vamos acabar com a terceira parte, por juntar as vamos duas ver porque é que aquilo que nós acreditamos enquanto cristãos vai iluminar
aquilo que nós somos justificados, temos justificação para acreditar enquanto seres humanos, simplesmente. Portanto, aqui, a primeira ideia, e que é uma ideia fundamental, é a ideia de que é possível um diálogo entre dois seres humanos de forma produtiva, não é? E para nós acreditarmos nisto, isto é uma coisa, é absolutamente basilar na nossa vida, não é? Porque se eu não acreditar que posso ter, que é possível um diálogo de forma produtiva, vou tentar. O que é que eu faço com... A vida é impossível. A vida é impossível, Nós não é? somos animais sociais, não é? Sem diálogo não há vida em sociedade, não é? Sim, mas isto tem que partir de certos pressupostos para poder ser possível. Portanto, nós não conseguimos assumir que o diálogo entre dois seres humanos é possível se não existirem, por exemplo, verdades lógicas e coisas que são universais, nomeadamente as leis da lógica, e que nós utilizamos para fazer esta comunicação. Porque podemos imaginar, por exemplo, se nós somos fruto do acaso e eu tenho a minha maneira de pensar que é exclusivamente resultado da colisão de partículas aleatórias na minha cabeça e tu tens a tua, então não há aqui comunicação possível, não é? Não existe nenhuma regra absoluta que nós possamos utilizar para chegar a uma conclusão verdadeira, não é? Não, quando as pessoas estão a dialogar, até às vezes à procura do certo e do errado, não é? Temos que estar convencidos de que o certo e o errado são coisas incompatíveis, não é? Eu não posso dizer alguma coisa é verdadeira e é falsa ao mesmo tempo, não é? Isso não faz sentido. Isso é um princípio da não contradição, não é? Obviamente que existe um método certo que nos leva a conclusões verdadeiras, se partirmos de princípios verdadeiros, não é? Mas isto é uma coisa interessante, porque pelo facto de existirem coisas universais, que são estas leis da lógica e verdades lógicas, e podemos pôr aqui também a matemática, por exemplo, significa, se elas são universais, significa que elas não podem estar associadas a nenhum bocado particular de matéria, não é? Não pode, sei lá, o teorema de Pitágoras não está em triângulo nenhum particular, não é? Tem uma existência fora da parte material. Mas isto já vai diretamente contra aquilo que nós vimos lá atrás, que era a perspectiva materialista do mundo, não é? Que diz que tudo é redutível à matéria. Portanto, se existem coisas universais que não são redutíveis a nenhum pedaço específico de matéria, então existem coisas imateriais. E até podemos imaginar, com um exercício mental muito fácil que podemos todos fazer, podemos imaginar que se recuarmos o relógio do universo uns quantos milhões de anos para trás, quando não havia nenhum ser vivo, não é? Vamos imaginar no começo do universo, não havia nenhum ser vivo, não é? Onde é que estão os princípios da lógica? Não é? Onde é que está o princípio da não contradição? Para estar aqui, como diz o Gonçalo, conjunto de princípios que não podem depender da matéria, nem sequer podem depender de existir pessoas inteligentes, porque houve uma altura que essas pessoas não existiam. E, no entanto, a lógica continuava a ser a lógica, não é? Não havia ninguém para a pensar, não é? Mas a lógica continuava a ser válida. E o teorema de Pitágoras continuava a ser válida. Antes do a relação Pitágoras, entre as distâncias continuava... Exatamente. Estou a lembrar uma vez que numa sala de catequese, não sei o quê, perguntei aos miúdos se o teorema de Pitágoras era verdade na altura em que a avó do Pitágoras era criança. Ficaram a olhar para mim, ficaram a pensar assim para mim, mas disseram sim, era válido, não é? Quando ainda não havia Pitágoras, o teorema de Pitágoras já era verdadeiro. Não tinha sido descoberto. Portanto, há aqui verdades que transcendem a matéria, não é? Que são imateriais. Exato. E mais à frente vamos ligar isto, porque reparem que aqui uma das coisas fundamentais que estamos aqui a ver é precisamente esta parte da lógica, e isto depois vai ligar com a parte cristã, quando olhamos, por exemplo, para o início do Evangelho de São João, que se diz que no princípio era o verbo, mas o verbo, na língua original, no grego, é o logos, não é? Portanto, há aqui uma relação bastante... Há uma relação depois entre as duas perspectivas, não é? Pronto, mas isso já é a parte a seguir. Portanto, no fundo, nós aqui chegamos à conclusão que se nós temos acesso a verdades imateriais, há qualquer coisa na nossa natureza que tem que ser imaterial para poder manipular estes conceitos imateriais como as leis da lógica ou da matemática. E a mesma coisa para o livre-arbítrio, não é? Se nós somos capazes de conversar livremente uns com os outros, algo está errado quando nos dizem que não há livre-arbítrio, não é? Algo está errado, porque se nós somos livres para procurar a verdade juntos, não é? Para dialogar juntos, o que isso implica é que tem que haver algo livre em nós, a matéria não pode ter a última palavra, tem que haver algo em nós que não está preso à matéria. E além disso, reparar que nós aqui não fomos buscar nada à Bíblia. Sim, tudo. Isto aqui é só... A sessão de hoje é completamente senso comum, filosofia, observação... A segunda parte... A segunda parte é um bocadinho... Esta primeira parte, sim.
Portanto, aqui temos um exemplo de um físico muito conhecido que foi prémio Nobel aqui há 2 anos ou 3. Sim, é um dos grandes decanos da física e da matemática. Ainda está vivo, felizmente, mas é uma grande cabeça. É o Roger Penrose. Ele tem assim umas ideias engraçadas. E ele é um dos defensores, ele apesar de não ser cristão, ele acho que é agnóstico. Ele é agnóstico, sim, pode ser agnóstico. que é agnóstico. E ele tem esta ideia de que nós claramente temos uma existência física, isso é óbvio, não é? Acho que ninguém, ou pelo menos não deve muita gente a negar isso. E ele tem esta noção de como nós temos acesso à matemática, que é uma coisa universal e abstrata, então existem coisas que são imateriais, claramente, e para nós termos acesso a isso significa que existe algo em nós que não é redutível à matéria, ou pelo menos consegue entrar em contacto com esta realidade. E portanto existem estas 3... E há aqui esta passagem que nós quisemos aqui destacar, que é ele, depois a seguir vamos mostrar um desenho que vai ilustrar aqui este parágrafo que vamos agora só ler, e ele diz: a existência matemática é diferente não apenas da existência física, mas também de uma existência que é atribuída pelas nossas percepções mentais. Portanto, ele distingue uma existência física de uma existência mental, não é? Portanto, há corpos que têm mentes, que é o nosso caso, e depois ainda há um terceiro tipo de existência, que é a existência de tais verdades matemáticas. Não é? E ele faz aqui a distinção dessas 3 tipos de existência. E depois ele diz que há uma ligação profunda e misteriosa com cada uma dessas outras formas de existência. Portanto, ele diz, não só são 3 áreas de existência distintas, mas estão misteriosamente ligadas. Este é o famoso diagrama que ele propôs num dos livros dele, em que ele, no fundo, diz que há estes 3 mundos. O mundo matemático, que ele chama platónico, porquê? Porque Platão já dizia que havia uma existência matemática, portanto foi o primeiro filósofo a propor isso no Ocidente, e portanto temos aqui um mundo dos conceitos matemáticos, das ideias, não é? O mundo físico e aqui o mundo da mente. E ele depois faz aqui umas ligações muito engraçadas, porque o que ele no fundo diz é uma parte da matemática que a ciência utiliza é muito boa a explicar o mundo físico, mas é só uma parte. A matemática não serve para nada. A matemática é mais vasta, não é? A matemática é mais vasta do que aquela parte que explica o mundo físico, não é? Depois, só apenas uma parte das coisas físicas, como por exemplo nós, é que têm mentes, não é? As pedras, as rochas, as plantas não têm mentes, não é? Portanto, só uma parte do mundo físico é que tem uma vida mental. E depois, curiosamente, só uma parte da nossa mente é que consegue trabalhar as coisas matemáticas. É muito interessante este diagrama para mostrar de forma muito convincente como é que um um matemático, um físico, que nem sequer é cristão, nem acredita que Deus exista, está firmemente convencido que há estas 3 áreas e que elas têm ligações misteriosas. Mas se calhar melhor ir um bocadinho mais depressa. Sim, depois, a segunda parte desta perspectiva exclusivamente humana é a ideia de que os nossos sentidos, em geral, são fidedignos. É claro que todos nós estamos familiarizados com ilusões de óptica, sabemos que há alturas em que eles falham. Mas é razoável, enquanto seres humanos, assumir que eles, em geral, dão-nos informação acerca da realidade, mesmo que ela não seja completa, essa informação nem sempre é completa, e mesmo que às vezes engane. Mas, em geral, tem que ser verdadeira, porque senão entramos no mesmo problema que entrávamos se negássemos a primeira parte a questão do diálogo entre 2 seres humanos, não é? Se os sentidos nunca nos dão informação verdadeira ou são completamente infiáveis, não é? Estamos perdidos. Não há nada que estamos a fazer, nem sequer. Lá está, nem podemos ter uma conversa porque eu não posso confiar naquilo que os meus ouvidos me estão a dizer acerca do que tu dizes. Tal e qual. Portanto os sentidos podem nos enganar, às vezes podem nos enganar, mas regra geral temos de confiar que os sentidos são fiáveis, não é? Senão nada é possível, não é? O diálogo não é possível e a vida não é possível. Depois a terceira parte, aqui na perspectiva humana, é que confiar é um ato racional. Portanto, confiar em geral é racional. E aqui voltamos à mesma história do caso anterior. É claro que nós sabemos de situações em que não devemos confiar nas pessoas, não é? Por exemplo, quando aquele príncipe da Nigéria nos mandou e-mail a dizer que se nós ganhámos $1 milhão, se nós lhe dermos 1.000 euros, ele nos vai dar a fortuna dele. Se calhar é melhor não confiar. É melhor não confiar, não é? Mas na maior parte, na esmagadora maioria das situações do nosso dia-a-dia, confiar é racional. Aliás, se nós não assumirmos isto, nós estamos perdidos, porque a própria ciência vai pelos ares, não é? Porque quando nós estamos... É humanamente impossível nós repetirmos todas as experiências que foram feitas desde o início da história e nas quais se baseia o nosso conhecimento, não é? Sim, nós temos de confiar em quem já as fez. Quer dizer, eu não confio em ninguém que veio para trás.
Pronto, olha, Tens que fazer tudo do zero. estás tramado, não é? E até em coisas do dia-a-dia, não é? Nós, quando aceleramos com o carro, quando pisamos o acelerador, temos confiança que o quê? Que o travão vai funcionar, certo? Que o engenheiro fez bem o carro, que o mecânico fez E que bem o a volante revisão. também vai funcionar, não é? E que o vidro continua a ser transparente, não é? Portanto, há uma série de coisas que estamos a confiar, porque senão não se pode fazer nada. Embora aqui seja mais no sentido de relações interpessoais. Relações não é? humanas, sim. Portanto, Sim. confiar num artigo científico, embora haja espaço para questionar artigos científicos e isso faz parte daquilo que a ciência normalmente faz, não é? Mas eu não posso questionar tudo, não é? E já agora, quando falamos em fé, uma forma, por vezes, prática de poder explicar fé a quem não a tem, é explicar que a fé é uma confiança com razões. Fé é confiar em algo com razões. Ouvi dizer que a própria palavra confiança vem de com fé. Não sei se está correto ou não. Eu, por acaso, eu não tenho certeza não sei disso. também. Penso que não. Eu não sei, mas... Mas, no fundo, são conceitos que estão interligados, não é? Ter fé em alguém é porque se confia em alguém e convém ter razões, não é? A nossa fé cristã não é irracional, é uma fé com razões, não é? Com boas razões. Sim, fé no sentido humano é isso, é confiar numa confiar. autoridade que nós consideramos fidedigna. Sim, confiamos nos nossos pais, por exemplo, não é? Quem é casado confia no marido, na mulher. Então temos aqui também mais uma pessoa que não acredita que Deus exista. Um bocado para mostrar como estes temas estão todos em discussão hoje em dia. O Thomas Nagel é um filósofo que não só é agnóstico, até se pode dizer que ele é mesmo ateu, porque ele, quando escreve, ele inclusive diz mesmo que não quer que Deus exista. Ele é muito honesto e diz mesmo: eu não quero sequer que Deus exista. E, no entanto, esta pessoa, este filósofo, quando comenta esta ferramenta chamada razão, diz o seguinte: quem é pela razão pretende descobrir dentro de si uma fonte de autoridade. Aquele nosso amigo que é ateu, não é? Muitas vezes diz: eu sou ateu porque eu sou uma pessoa racional, não é? Ele está a apelar para uma fonte de autoridade. E esta fonte de autoridade não é meramente pessoal, não é? A pessoa não diz a minha razão. A pessoa acredita que há uma razão, não é? Que há uma verdade científica, não é? Por exemplo, e que é importante, para quem é ateu, é importante ser ateu, dizem eles, porque para eles é o que é racional, é o que é científico, digamos assim, não é? E por isso é uma fonte que é universal. E que é uma fonte universal que é utilizada, diz ele, para persuadir outros que estejam dispostos a ouvir. Não é? Quando o ateu vem ter connosco e diz: não acredites na Igreja Católica porque tens que ser uma pessoa racional, ele está a apelar para uma autoridade que não é a dele, mas que ele acha que é universal. Portanto, reparem que aqui é interessante, não é? Ou seja, mesmo a pessoa que não acredita utiliza esta ideia da razão como uma fonte de autoridade que toda a gente é suposto ir atrás dela, não é? A procura da verdade, etc. Não é? Não acreditar em erros e assim por diante. Segunda parte. Qual é a perspectiva de Deus, não necessariamente ou estritamente cristã, mas a perspectiva daquilo que se chama o teísmo clássico? O teísmo clássico é aquela convicção que Deus existe, que só existe um Deus, aquele monoteísmo genérico, que já vem desde os tempos de Platão e de Sócrates e de Aristóteles, e vamos apresentar e defender essa perspectiva nesta segunda parte. E que é basicamente comum às grandes religiões monoteístas, com algumas diferenças. Algumas diferenças, mas a ideia geral, pelo menos, é... Portanto, quando se pergunta, não é? Deus existe. Qual Deus? Convém definir Deus, não é? Não estamos a falar de politeísmos. Nem estamos a falar de conceitos orientais nos quais Deus e a realidade são a mesma coisa. Por exemplo, no hinduísmo, em última análise, não há distinção entre Deus e a realidade. Portanto, não estamos a falar desses conceitos orientais nem de politeísmos. Quando falamos aqui em Deus, como estávamos a referir ou de um Deus material, como cá estávamos a dizer. Para um teísta ocidental, na nossa tradição de teísmo clássico, não é isso que entendemos como Deus. Por isso, nesta segunda parte, vamos olhar para como é que no Ocidente se descreveu Deus, desde Platão, Aristóteles, Plotino, até a Idade Média, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e até ao Leibniz, no século XVIII. Há aqui uma linha de continuidade em relação a esta forma de ver Deus à luz do teísmo clássico. Então, qual é este Deus do teísmo clássico? Tem uma série de características. Uma série de atributos, não é? É racional. Não é? É racional. É um Deus que não faz nada que não tenha razões para tal. Não é um Deus nem caprichoso, nem irracional, nem intempestivo, nem imprevisível. Ao ponto que até os gregos, em certa corrente filosófica grega, os gregos usavam a palavra logos para esta razão divina que dava ordem ao cosmos, dava lógica e ordem ao cosmos. Naturalmente, a palavra logos é de onde vem a palavra lógica, não é? E em grego significa, por um lado, razão, mas também significa palavra. Também, ao mesmo tempo, é a palavra grega para
palavra. Sim, e palavra essa, como estávamos a referir há bocado, o próprio São João, logo no início do seu Evangelho, vai utilizar para se referir à segunda pessoa da Sim, no Santíssima princípio Trindade. era o Logos, não é? Como nós vemos no começo de São João. Exato, e portanto aqui podemos ver que na perspectiva cristã claramente existe esta relação muito profunda entre o Logos, não é? O conceito de lógica, palavra, e a pessoa de Deus, não é? E os primeiros cristãos acharam tão interessante este conceito grego de razão criadora, ou de lógica por trás do universo, que identificaram o Logos com Jesus Cristo. Como acabamos de ver em São João, Jesus Cristo é a razão criadora. É Deus criador que tudo cria de forma racional e lógica. Por outro lado, o teísmo clássico diz que Deus é uma entidade que existe de certeza. Ou seja, à luz do teísmo clássico, Deus não podia não existir. Deus tem uma existência obrigatória, se quisermos. Deus é a própria existência. Porque senão não existiria mais nada. Mas, sim, mas é a base da existência. Aqui a ideia é só enumerar as características não é? e não explicar porque é que elas... É um Deus imaterial, é um Deus, portanto, que não é feito de matéria, é um Deus eterno, não no sentido de ser um Deus que tem uma duração temporal muito grande, não. É eterno no sentido de estar até fora do tempo. Ou seja, Deus é uma entidade tal que nem sequer experiencia a passagem do tempo que o resto da criação experiencia. Não está sujeito à mudança. Não tem mudança, tal e qual. Deus é uma mente livre, é uma mente perfeita, em Deus não há contradição, não há erro. Deus é causa primeira de tudo o que existe, Deus coloca tudo em existência e Deus é perfeito no sentido em que nada falta a Deus. Deus não tem imperfeições que pudessem ser melhoradas. Para descrever aqui esta perspectiva ateísta, vamos buscar um dos nossos autores preferidos, o filósofo católico Edward Feser, norte-americano. Temos aqui uns quantos livros. Temos aqui vários livros, depois no final falamos um bocadinho sobre eles. É um dos melhores autores para recomendar ao nível introdutório, porque este filósofo dá aulas ao secundário e tem muita experiência didática e os livros dele são muitíssimo acessíveis. Apesar de ele ter competência académica avançada, ele escreve obras de divulgação para o comum dos mortais. Ele, no fundo, ele passa... Há muitos dos problemas que às vezes as pessoas têm a entender São Tomás, têm a ver com questões de linguagem, porque as palavras que São Tomás utilizava, hoje em dia... São palavras técnicas medievais, não é? São palavras que nós utilizamos as mesmas palavras, mas com um sentido diferente. E, portanto, às vezes é difícil perceber o que é que ele está a dizer. E este autor faz um bocado essa ponte. Ele explica as ideias de São Tomás com a linguagem dos dias de hoje e é um dos motivos que o faz. E ele lançou recentemente um livro com 5 argumentos para a existência de Deus, e acerca desse livro diz ele o seguinte: estes argumentos são todos certamente inspirados em vários grandes pensadores do passado, em particular em Aristóteles, Plotino, Agostinho, Tomás de Aquino e Leibniz. Na verdade, diz ele, penso que as provas que aqui defendo captam o que é essencial aos argumentos destes pensadores. Isto para vos mostrar que hoje em dia o debate académico em torno de argumentos filosóficos para a existência de Deus é um debate que está muito ativo, está muito na moda, não param de sair livros sobre este tema e vendem-se com muita facilidade. Pronto, agora aqui o segundo ponto que nós tipicamente, as pessoas que seguem religiões correspondentes ao teísmo clássico tipicamente defendem, é que Deus criou um universo racional. Portanto, Deus é racional e quando cria o universo, a sua racionalidade passa para o universo que é criado. E a consequência disto é que o universo vai ter uma estrutura, vai ter uma estrutura lógica e tem uma estrutura matemática que nós podemos investigar, podemos estudar. Ciência. E como Deus é fiel e imutável, este universo rege por leis imutáveis e universais. Nós acreditamos também que Deus criou um universo que é belo e que tem um propósito e que tudo aquilo que acontece está sujeito à providência divina. E finalmente, o terceiro ponto aqui desta perspectiva é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e quando se diz imagem e semelhança, a parte principal que se está a referir são estes dois pontos que nós aqui pusemos em destaque, que é o intelecto, portanto a capacidade de tirar conceitos abstratos, fazer operações entre eles e chegar a conclusões verdadeiras, e o livre-arbítrio, que é a possibilidade de fazer decisões livres com vista a escolher o bem.
Nós como criaturas que temos corpo, não é? Naturalmente, não é na parte do corpo que somos semelhantes a Deus, não é? Somos semelhantes no nosso intelecto, que é imperfeito e o Deus é perfeito, e somos semelhantes a Deus no nosso livre-arbítrio, em que a nossa liberdade é imperfeita, não é? E a liberdade de Deus é perfeita. Sim, embora o corpo, pelo facto de existir, tenha uma semelhança, tenha certa semelhança a Deus aí, não é? Porque a existência é algo que é semelhante a Deus. Tudo o que existe tem algo de semelhante a Deus, Sim, mesmo que seja o facto de existir. Há sempre algo no efeito, há sempre algo da causa no efeito. Não é? Deus, como causa de tudo o que existe, transmite sempre algo dele como causa àquilo que cria, não é? Nessa perspectiva. Não é? Sim. Agora vamos juntar as duas perspectivas. Portanto, nós vimos o que é que poderíamos pensar enquanto seres humanos, não é? Que o diálogo é possível, que há lógica, que podemos confiar nos nossos sentidos, não é? Vimos também o que é o Deus à luz do teísmo clássico. Como é que agora juntamos estas duas perspectivas? Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? E começar aqui um bocado por esta interrogação do Eugene Wigner, que é um físico matemático do século XX, ateu também. Também ateu. E que ele escreve um artigo que nós recomendamos bastante sobre The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Science. Portanto, como é que é possível a matemática ter tanto sucesso nas ciências naturais? E ele nesse artigo, ele diz tem esta citação incrível que, fundamentalmente, não sabemos porque é que as nossas teorias funcionam tão bem. E é verdade, não é? Porque se nós somos fruto do acaso, porque é que as leis matemáticas que nós inventamos, porque é que a matemática que nós inventamos funciona, não é? Haveriam de servir. E ele dá alguns exemplos concretos lá, que não vale a pena estarmos agora a entrar, mas por exemplo, a questão da lei da gravidade, que explica coisas muito além da precisão inicial com que foi formulada. E agora reparem as palavras que ele utiliza, não é? Ele fala no milagre da propriedade da linguagem da matemática às leis da física. Ele fala em milagre, diz que é um dom maravilhoso que pressupõe que alguém o dá, não é? Que nós nem entendemos, nem merecemos, diz ele. E depois diz assim, devíamos estar agradecidos, dá aqui uma nota de gratidão, agradecidos por ele e esperar. Portanto, há aqui uma nota de esperança também, não é? Virtude teologal, e esperar que se mantenha válido no futuro. Porque o cientista espera que a matemática continue a funcionar, porque senão fica sem emprego, não é? Ele espera que a matemática continue a ser útil. E há aqui um ato de fé enorme, que é como é que eu... Se eu estudo leis da física aqui e agora, como é que eu posso ter a garantia de que as leis da física aqui e agora são as mesmas que eram há 1 milhão de anos? E que para a semana continuam. Aqui também. E são as mesmas na outra ponta do universo. Galáxia. Não é? Como é que eu posso confiar numa coisa destas se é tudo fruto do acaso, não é? Isto é um ato de fé gigantesco. Eu quando olho através de um telescópio para ver uma galáxia distante, eu confio que as leis da física que estão a atuar lá são as mesmas que estão a atuar aqui. E isto é algo que não se demonstra. Não é possível levar lá uma sonda, não é? Uma sonda para fazer uma experiência para ver que de facto são as mesmas leis. Sim, é puramente por confiança. E reparem como um grande matemático ateu utiliza milhares de palavras que são teístas, não é? Que vêm de uma visão cristã do mundo. Sim. E aqui é interessante porque agora aquilo que nós vimos na segunda parte daquilo que é a perspectiva do teísmo clássico acerca de Deus vai fundamentar aquilo que eram as ideias puramente humanas que nós tínhamos que ter para nos relacionarmos uns com os outros e para podermos fazer alguma coisa da vida, não é? No mínimo sentido. Se Deus nos criou com intelecto, não é? Que é isso que diz o teísmo clássico, não é? É de esperar que nós tenhamos as tais faculdades lógicas que usamos para dialogar, não é? Se Deus criou o universo pensando em nós, não é? Pensando que nos ia criar a nós, também é de esperar que os sentidos sejam fiáveis, não é? Deus não ia criar-nos com olhos que enganam ou com ouvidos que enganam. E por outro lado,
como é um Deus estável e bom e racional, também é de esperar que estas leis, como nós falámos, não é? Que estas leis sejam imutáveis, que as leis continuem válidas. Para quê? Para permitir a nós, seres humanos, criaturas de Deus, descobrirmos a obra de Deus, descobrirmos o universo e compreendermos o universo. Finalmente, para explicar aqui aquela parte dos conceitos matemáticos, não é? Se, à luz do teísmo, Deus é uma mente eterna e perfeita, então já temos forma de explicar onde é que está o teorema de Pitágoras, onde é que estão as leis da lógica. As verdades eternas da lógica da matemática e até da moral, se quisermos, não é? Existem desde sempre, diz o teísmo clássico, na mente de Deus. Não é como dizia Platão, em que as verdades existem no mundo de abstratas ideias que ninguém sabe o que é. Não, existe uma mente infinita e por isso aquele problema que eu tinha, que é como é que eu explico onde é que está o teorema de Pitágoras quando não há seres humanos em parte nenhuma do universo, não é? Eu explico dizendo que essas verdades matemáticas e lógicas estão desde sempre na mente de Deus. Já eram verdadeiras antes sequer de haver o homem em cima da Terra. E aqui um bocadinho, já chegando aqui estamos aqui a chegar ao final, não é? Mas um bocadinho aqui, a ideia é que, enquanto nós vimos no início da sessão, quando olhamos para a perspectiva do materialismo, que de facto elimina uma série de coisas que nós damos por garantidas, a possibilidade de nós conversarmos, a possibilidade de termos um argumento lógico produtivo, termos acesso a estas coisas universais. Fazermos ciência, se levarmos o materialismo ao limite, a própria ciência, a noção de que podemos fazer ciência fica comprometida. Quando vemos a realidade, o próprio método científico, mas toda a nossa interação com a realidade à nossa volta, na perspectiva do teísmo clássico, estas coisas que nós damos por garantidas vêm de forma mais ou menos natural. É direto, não é? Se eu tenho a perspectiva do teísmo clássico, como estavas a dizer agora mesmo, é natural que eu seja capaz de ter acesso às leis universais que explicam a realidade à minha volta, porque a racionalidade de Deus que Ele colocou em nós quando nos fez à sua imagem e semelhança é a mesma que Ele colocou na natureza quando criou o mundo material, não é? É isto que ganhamos quando acreditamos que Deus existe. Ganhamos confiança nas verdades universais, que o universo é racional e é estruturado, que os sentidos podemos confiar neles, que o método científico funciona, que existe verdade, que se pode compreender o universo, que o universo é compreensível, que se pode dialogar com outros seres humanos, que se pode confiar em quem é digno de confiança, não é? E mais ainda no final, não é? Também conseguimos finalmente encontrar um sentido que é objetivo, que não é apenas uma coisa que o ser humano põe o dedo no ar e inventa, não é? Um sentido que não é subjetivo, mas sim objetivo, que as nossas vidas têm sentido e que até vale a pena procurar a perfeição moral. Para quê? Para imitar a perfeição moral de Deus, não é? Naquilo que fomos capazes. E que, portanto, não só não está a visão do teísmo clássico, em particular a cristã, não só não está contra a ciência, como fundamenta Sim, a ciência. Dá-lhe as bases filosóficas para nós podermos confiar que ela funciona. E terminamos aqui. Queríamos terminar com uma citação de um grande cientista, não é? Um dos primeiros grandes cientistas da era moderna, o Isaac Newton, que escreveu talvez a obra mais importante para a física, a história da física, que são os princípios naturais os princípios matemáticos da física natural, uma obra de 1700 e troca ao passo. Isto é da terceira edição, e ele na terceira edição coloca, lá mais para o fim, uma passagem que não costuma ser lida, mas é uma passagem lindíssima e que mostra como é que pensa um cientista cristão em pleno século XVIII. O que é que ele diz? Ele está a falar do sistema solar e da física do sistema solar, que ele próprio aperfeiçoou. Este belíssimo sistema do Sol, planetas e cometas só poderia proceder do conselho e domínio de um ser inteligente. E ele sabe isso, porque o livro dele é só fórmulas, não é? E se as estrelas fixas são os centros de outros sistemas semelhantes a estes, sendo formados pelo mesmo conselho sábio, devem estar todos sujeitos ao domínio de um. Portanto, Deus é o Senhor não só do nosso sistema solar, mas de outros sistemas. Este ser governa todas as coisas, não como a alma do mundo, o que é interessante porque isto mostra que o Isaac Newton não está a pensar numa lógica oriental, não está a pensar num Deus que se confunde com o mundo, não. Ele está a dizer, Deus é o Senhor sobre tudo. Deus é completamente distinto do universo e é Senhor do universo. E diz ele, por causa do seu domínio, ele costuma ser chamado de Senhor Deus Pantocrator, que em grego quer dizer Todo-Poderoso.
ou governante universal. Portanto, reparem que uma das maiores obras científicas de todos os tempos está cheia de importantes pressupostos teístas. Temos aqui alguns livros para sugerir, para aprofundar um pouco este tema. E depois podemos também ter algum tempo para produzir respostas. Alguns deles até os temos aqui. Sim, trouxemos alguns. Recomendamos vivamente para principiantes. E não só, não são tão principiantes como isso. Os livrinhos fininhos da coleção Very Short Introduction, há para aí 200 livros sobre todo tipo de temas. Tudo e mais alguma coisa. Isto é todo tipo de temas e mais alguns. É da editora da Universidade de Oxford. Sim, e nós fomos buscar especialmente uma introdução curta a Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e Leibniz, para ficarmos um pouco com a perspectiva de como é que pensavam estes teístas clássicos. Depois... a internet não está ligada, por isso é que os vídeos não aparecem. Nós podemos partilhar os slides para conseguirem ficar com estes vídeos todos. Nós recomendamos vivamente que, indo ao YouTube, ao canal do Thomistic Institute, procurem o curso Aquinas 101, que é uma introdução a São Tomás de Aquino, que é feita para... desde adolescentes até jovens universitários, até pessoas de todas as idades. É a nível principiante. São vídeos de menos de 10 minutos cada um. E são vídeos que falam sobre conceitos, alguns conceitos que falámos aqui hoje. Quem é Deus? Como é que podemos compreender que Deus seja eterno? Que Deus seja imaterial? O que é a perfeição de Deus? O que é a providência de Deus? Este curso, Aquinas 101, tem, não sei, centenas de vídeos já? Facilmente não. Deve ser centenas já. Tem muitos. Muitos vídeos mesmo. Muitíssimo bem produzidos, muito acessíveis. E até provavelmente já legendados e tudo, porque o YouTube já legenda tudo automaticamente. No Café Sem Cifé não tem tido muito sucesso, mas... As legendas nem sempre funcionam muito bem. Os vídeos agora não estão todos a funcionar. Bom, não vamos conseguir mostrar-vos aqui os vídeos, mas ainda do mesmo Edward Feser, cujos livros aqui trouxemos, há um vídeo dele estupendo, muito acessível, é um vídeo mais longo, que demora 40 minutos, quase uma hora, em que ele defende filosoficamente porque é que o nosso intelecto é imaterial. Qual é a importância disto? Mas já isto é um argumento contra o materialismo, não é? Dizer que o universo, dizer que o ser humano não é só matéria, que a nossa mente é imaterial. Mas uma consequência muito interessante de nós nos convencermos que o nosso intelecto é imaterial é nós percebermos que quando o nosso corpo morre, nós não desaparecemos. Essa é a grande utilidade deste tema. A grande utilidade para a nossa vida, de todos nós, de sabermos que há algo em nós que é imaterial, é percebermos que as coisas imateriais não estão sujeitas à corrupção da matéria. Quando o corpo morre, aquela parte de nós que é imaterial não morre, continua a existir. Portanto, a morte pode ser o fim para todos os animais, para nós não é. Para nós seres humanos não é, porque há algo em nós que é imaterial e que por isso não sofre a corrupção da matéria. O Feser não fala sobre a imortalidade neste vídeo, fala sobre defesa de que o nosso intelecto é imaterial, mas isso já é meio caminho andado. A partir daí fica fácil concluir que nós sobrevivemos à morte. É um bocadinho o que falámos no início, não é? De termos acesso a coisas que são imateriais. Ainda há aqui mais um vídeo que quisemos trazer vídeos de todos os graus para estes slides. E este é um vídeo avançado. É uma palestra feita há poucos anos atrás por um filósofo já num grau muitíssimo avançado, mas é também a defender a imaterialidade. Que há imaterialidade no universo e para mostrar-vos que no mundo académico este tipo de defesa da imaterialidade está bastante viva. Já falámos sobre este livro do Feser, não é? 5 Proofs. Que não são as 5 provas de São Tomás de Aquino. Atenção, para as 5 provas de São Tomás de Aquino temos este livrinho, Aquinas. Muito bom, muito acessível. Excelente introdução, muito fácil, muito acessível. Isto são 5 argumentos, um bocadinho mais sofisticados, mas de inspiração teísta clássica, mas são argumentos novos. Novos no sentido em que o Feser é que os montou agora há poucos anos, mas são inspirados nos filósofos do teísmo clássico. E depois, não trouxemos aqui este calhamaço, mas é para dar mais um exemplo de que grandes editoras, como a Wiley Blackwell, publicam, neste caso, o Blackwell Companion para a Teologia Natural. O que é? São argumentos filosóficos para a existência de Deus. É uma obra incrível, com uma dúzia de argumentos de todo o tipo, para provar filosoficamente que Deus existe, sem usar argumentos teológicos. São argumentos filosóficos. Ainda em Filosofia da Mente, outra vez do Feser, que é um livro muito fácil, muito acessível. Não o trouxemos, mas é tão fininho como este, tem a mesma espessura. É quase igual. Tem a mesma espessura. Philosophy of Mind. Para, no fundo, também compreendermos como é que um filósofo católico, muito fácil de ler, nos traz a nós, que não somos filósofos, conceitos rudimentares sobre a filosofia da mente, não é? O que é que são as operações da mente? Porque é que são imateriais? E assim por diante. O livre-arbítrio, esse tipo de discussões.
Já num grau mais avançado, também trouxemos aqui como sugestão onde é que está? O Real Essentialism, do David Oderberg, que é curiosamente uma defesa completamente tomista, na linha de São Tomás de Aquino, uma defesa não só do que é o ser humano, mas também do que é a evolução das espécies. O livro fala sobre evolucionismo, fala sobre o ser humano, fala sobre coisas abstratos, e é uma defesa contemporânea, muito sofisticada, daquilo que, no fundo, os católicos sempre disseram, desde o tempo da escolástica até desde Santo Agostinho, acerca do ser humano e dos seres vivos. Mas é um livro de filosofia bastante sofisticado. Também recomendo este só depois de ler os outros. Este é bastante puxado. O Thomas Nagel, já falámos sobre ele. Este livro é muito engraçado, é um livro muito giro. O Thomas Nagel é ateu, não quer que Deus exista, e escreveu um livro chamado Mente e Cosmos. Porque é que a perspectiva materialista neo-darwinista é quase certamente falsa. Reparem o título do livro, não é? E repara que isto não é negar a evolução. Isto não é negar a evolução materialista. É negar a evolução sem Deus. É negar que seja tudo redutível à matéria, no fundo. Ou seja, pode haver evolução na mesma, não é? E há, por acaso, curiosamente por piada, é o Edward Feser que diz que este livro de Thomas Nagel está aí na direção desta filosofia aristotélico-otomista clássica. Ele ainda não chegou lá, mas vai um bocado nessa onda, não é? Que é um bocadinho combater a perspectiva materialista. E pronto, e acabamos aqui com o Roger Penrose. Roger Penrose tem este livro, que no fundo que ele chama Um Guia Completo para Todas as Leis do Universo. É um livro cheio de matemática, só para quem gosta de fórmulas, mas é um livro também que marcou o panorama intelectual e é um autor que nós gostamos muito, porque Roger Penrose, com a sua defesa, um bocado estilo Platão, de que há este mundo das ideias, acaba por, e não é essa a vontade dele, mas acaba por dar-nos a nós, cristãos, muita força, porque mostra que a perspectiva materialista não tem para onde se lhe pega, não é? Que não é necessário ser cristão para perceber que o materialismo tem graves problemas. E pronto, temos aqui o logotipo do nosso podcast, estamos em todas as plataformas, não é? Um episódio cada quinta-feira. À quinta-feira sai um episódio novo. Até agora temos conseguido honrar o compromisso. O nosso e-mail é o café.cc.fe@gmail. E agora, se houver algum espaço de perguntas, eu não sei até que ponto é que estamos já fora da hora ou não. Também não sei como é que estamos de tempo, mas estejam à vontade. Se tivermos tempo, temos todo o gosto em responder a perguntas. Muito obrigado. Acho que o Álvaro tinha uma pergunta. A minha pergunta é, vocês disseram que nessa altura a São Tomás de Aquino utilizava palavras que agora significam outra coisa completamente diferente. Uma coisa que eu acho que gostava de pedir para clarificar é que eu já ouvi, mas nunca me fica 100% claro, é a questão de dizer o universo é belo. E a beleza objetiva é uma coisa que eu gostava de só dar essa definição filosófica. Sim. O cumprimento do ser, da sua perfeição e não sei o quê, mas pudessem só dizer o que quer dizer o universo é belo, sim, a perspectiva filosófica, aí Aristóteles ajuda muito. A perspectiva filosófica do Aristóteles é olhar para as coisas que existem e ver que elas têm naturezas. Por acaso o Feser dá um exemplo muito engraçado, que é o exemplo do esquilo na floresta. E ele dá o seguinte exemplo. Se nós virmos um esquilo que está solto na floresta, e é um esquilo adulto, e que viveu sempre ao ar livre, e que se alimenta bem, e não sofreu muito doenças por aí além, cresceu bem, desenvolveu-se bem, nós percebemos que esse esquilo é belo, no sentido em que o esquilo é um ágil coletor de comida, reproduz com sucesso, tem uma existência florescente, não é? E feliz, não é? Não está preso. E ele compara isso com um esquilo que alguém coloca numa gaiola e durante 5 anos coloca lá o esquilo dentro da gaiola e alimenta-o à pasta de dentes. Aliás, dizer um bocado dramático. Um esquilo alimentado à pasta de dentes dentro de uma gaiola. É um bocado por paródia, mas o que ele está a dizer é o que é que vai acontecer a esse esquilo? Vai ficar doente. Não só vai ficar doente, porque os esquilos não comem pasta de dentes, não é? Comem outras coisas, não é? Como ainda por cima está numa gaiola. E então, nós conseguimos perceber ao final de algum tempo a diferença entre um esquilo feio, doente e infeliz e um esquilo belo. Esta perspectiva é aristotélica, porque Aristóteles diz-nos que a raiz conceptual da beleza está em perceber a natureza das coisas. No caso do ser humano, a natureza das coisas, o que é? É não só ter um corpo saudável, mas também ter uma mente saudável, procurar o bem, não fazer o mal, procurar a verdade e rejeitar o erro. Isto é o que diria Aristóteles. E para isto é completamente independente da Bíblia e do que diz a Igreja. Isto é puramente filosófico e aristotélico. O ser humano belo é aquele ser humano que não mente, que só faz o bem, não faz o mal, que procura as virtudes e que, além disso, não adoece o seu corpo. Claro que pode ter doenças, naturalmente, mas essa é a perspectiva, se quisermos, filosófica de beleza.
Identifica um bocado com a realização das finalidades naturais da coisa. Realização das finalidades das coisas, é isso mesmo. Quando as coisas realizam... Por exemplo, uma faca serve para cortar. É melhor utilizar uma faca para cortar do que usar uma faca para apertar um parafuso, por exemplo. Estou a usar a faca por uma finalidade que não é a sua finalidade natural. Portanto, para Aristóteles a beleza não é subjetiva, é objetiva. Acaba por ser o cumprimento do potencial Sim. da natureza humana. Sim. Tal e qual. Portanto, em Aristóteles, por exemplo, nós não diríamos este computador é belo e aquele não é, olhando só para a cor ou para os materiais. Não. Para Aristóteles, a beleza depois implica perceber. É um computador rápido, é um computador eficiente, aquece muito, não aquece muito, faz o que eu quero, é útil para o que eu quero. Portanto, em Aristóteles há esta perspectiva da finalidade das coisas, não é? E quanto mais perfeitas as coisas realizam a sua finalidade, mais belas são nesse sentido. Há um livro desta série que eu por acaso ainda não encomendei, do Roger Scruton, que se chama Beauty. Portanto, procurem o Beauty desta série, do Roger Scruton, que é um grande filósofo, que já morreu, filósofo da estética, e é um livro ótimo porque também temos uma perspectiva não necessariamente cristã, não é? Porque não é essa a perspectiva dele, mas que ajuda também um bocadinho a perceber essa noção de estética clássica. Lina, é só um comentário. Na perspectiva teísta, quando se diz que se pode tirar ilações através de que haverá um Deus racional e fiável, isso tudo, também se poderia dizer que é um Deus que tem sentido de humor. Porque, por exemplo, não precisava de fazer uma girafa com um pescoço tão grande como fez, ou um hipopótamo com uma boca tão grande. Sim, sim. Eu agora não estou a recordar bem. É uma piada, mas... Mas isso o que está a dizer é uma coisa muito profunda, porque a capacidade de sentido de humor é uma característica do ser humano. E Aristóteles fala sobre isso, já não recordo em qual dos livros dele. Aristóteles fala sobre a questão da comédia, do humor, do sentido do humor, e está relacionado também com aquilo que nós somos enquanto seres humanos. E teologicamente eu por acaso não sei, São Tomás de Aquino, eu acho que São Tomás de Aquino também comentava uma coisa sobre isso, mas já não me recordo agora onde, tínhamos que ir procurar. Mas esse ponto não é só por piada, esse ponto, mas é interessante investigar isso, porque esse ponto tem raízes filosóficas, porque com a certeza, tanto Aristóteles como São Tomás de Aquino comentam essa questão do riso e da perspectiva. Agora não estou a recordar dos detalhes, mas recordo vagamente disso. Pelo menos há uma virtude que é a virtude de saber divertir-se. Sim. São Tomás de Aquino fala nisso, que é essencial. Não lembro do nome, tem um nome assim... Exatamente, conciliar o trabalho com o descanso numa perspectiva humana, que é distração. Em São Tomás de Aquino o descanso não é só dormir. O descanso também é distração mental, também é o entretenimento, se quisermos, não é? Que tem que ser honesto, não é? Não pode ser um entretenimento, obviamente, viciado, não é? Mas é um entretenimento que, segundo São Tomás de Aquino, é importante para o descanso do intelecto. E é uma virtude. Uma virtude. Saber fazê-lo bem. Uma virtude, saber fazê-lo bem, sim. A beleza está traduzido em português. Está em português, o de Scruton, não é? Ótimo. Esse livro é muito bom. Por acaso é uma coisa, os livros que nós aqui sugerimos são quase todos em inglês. Pois é, exatamente. Mas às vezes há coisas às vezes alguns estão traduzidos, não todos. Este, por acaso, nós já falámos sobre ele, do Stephen Meyer, O Regresso da Hipótese de Deus. Este livro, por acaso, está traduzido. Se procurarem, ele está traduzido pelas edições 70, acho eu. E é um livro muito interessante, em que ele traz 3 argumentos de base científica para a existência de Deus. Este tipo de livros estão a aparecer por todo lado. É um tema que está muitíssimo na moda. E são argumentos que não requerem fé, são argumentos filosófico-científicos, se quisermos, não é? Que são bons para falar com as pessoas que não aceitam a Bíblia enquanto... Claro, não aceitam a Bíblia na igreja, não é? Que sim. Não aceitam... Sim, mas muitas vezes começa-se pela Bíblia, não é? Se a pessoa considerar que a Bíblia não é um documento fiável em termos históricos, não vale a pena pegar por aí. Sim, mas nós, por outros argumentos, lá está, nós para termos uma conversa produtiva temos que partir de uma base comum. E se a pessoa não aceita que o texto seja fidedigno, nós temos que pegar. No fundo, nós temos que pegar na base comum mais próxima que temos. Para falarmos com a pessoa, claro. Sim, e às vezes não vale a pena estar a discutir se Cristo está presente na Eucaristia com alguém que não admite que Deus existe, não é? Sim. Às vezes mais vale ir às bases e ver, bom, não acreditas que Deus existe, porquê? E vamos pegar a partir daí, porque só quando a pessoa aceitar que Deus existe e que o texto dos Evangelhos é fidedigno, é que podemos então discutir de forma produtiva se Cristo está presente na Eucaristia ou não. O Maia não é tanto,
para a existência de Deus, ele o que repete várias vezes é que a perspectiva teísta é mais coerente com os dados observados, não é? Do que a outra. Sim, não é numa lógica de demonstrar, não. É numa lógica de... Exatamente, é isso mesmo, isso é muito importante. É que aquilo que podemos olhar para o cosmos ou para a biologia, não é? Aponta na direção de uma inteligência e é mais compatível com esses dados do que não haver Deus. Sim. É cauteloso ele. É numa perspectiva de... É mais provável a explicação teísta do que ateísta. Temos ali a Teodora. Muito interessante agora. Obrigado. E gostava só de entender mais ou menos os argumentos que foram dados sobre a existência de Deus, baseados também na natureza e na física e matemática. Ok, aceita-se, por exemplo, que há um Deus, mas há um pulo muito grande entre a existência de Deus e a existência de um Deus cristão católico. Claro. Sim, então, sim. Como há supostamente uma verdade que não é uma verdade universal, que não é só física, mas uma verdade universal moral. Como é que se baseia em todos esses argumentos que nós conseguimos ver, por exemplo, a física e a matemática, que é pecado não ir à missa no domingo? Não, aí não conseguimos ver. Não, aí não conseguimos ver. Estes argumentos são os preâmbulos da fé. Quando entramos no terreno da fé, é que começamos a todo tipo de discussões teológicas que dizem respeito à nossa fé, em concreto. Por isso é que nós também estruturamos estas 4 sessões desta maneira. Hoje, preâmbulos da fé. Na segunda parte, ainda estamos em preâmbulos da fé e vamos aprofundar argumentos para a existência de Deus. Na terceira parte, vamos falar sobre o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, como documento histórico, ou é fiável ou não é fiável. Se for fiável, se nós olharmos para aquele documento na ótica do historiador e dissermos aqueles textos têm credibilidade histórica e sabendo que Deus existe, então podemos raciocinar desta maneira. Se eu já sei que Deus existe com argumentos filosóficos e se estes textos chegaram até nós e são fidedignos e mostram milagres feitos por este homem Jesus que morreu e ressuscitou, então este homem é Deus. E o terceiro passo, qual é o terceiro passo? Se este homem é Deus, o que é que ele fez? Este homem escolheu criar uma igreja com base num homem chamado Pedro, não é? Quando ele diz, tu és Pedro e sobre ti identificarei a minha igreja, não é? Esta passagem, se eu já confio no texto como texto histórico, esta passagem diz-me 2 coisas. Bem, já vejo outras passagens que Jesus é Deus, pelos milagres que faz, não é? Pela ressurreição. Pela passagem de que Jesus escolhe Pedro para criar a sua igreja, eu chego à terceira parte, que é, Jesus criou uma igreja. Jesus deixou uma transmissão de uma tradição que vem desde Cristo, não é? Até aos nossos dias. E qual é essa cadeia de transmissão? São os bispos. Todos os bispos da Igreja Católica têm uma cadeia de transmissão que vai até São Pedro. E isso é um argumento histórico interessante que mostra que a organização da Igreja Católica tem um pedigree histórico que se pode demonstrar, tem papiros, tem pergaminhos, como se costuma dizer, não é? Que vão até ao próprio Jesus. É um bocadinho por aí que se vai. Ou seja, nós depois, na terceira parte, iremos usar a história como ponte para fundamentar especificamente a pessoa de Jesus, como Deus, e fundamentar a Igreja Católica. Sim, ela, não sei se chegaste a ver depois o slide que eles mostravam, a perspectiva que Deus é que estamos a falar. Sim. Sim, mas o que aqui não fundamentamos, aqui é... Sim, pronto, nós nem sequer fundamentamos, estamos só a descrever, sim, exatamente. Sim. Agora, se nós não estivermos convencidos de que existe um Deus uno, eterno, imaterial, perfeito e assim por diante, tudo o resto vai cair por terra, não é? Não vale a pena discutir com um amigo que é ateu o milagre do sol, ou milagres em geral, porque à luz do ateísmo não há milagres. Tem que ser pelo menos agnóstico, não é? Tem que ser, claro, sim, pelo menos tem que ser agnóstico, não é? Porque se o ateu diz Deus não existe e se os milagres são feitos por Deus, então não há milagres no ateísmo, não é? Não vale a pena discutir milagres com ateus, não é? Sim, mas há aqui uma coisa interessante acerca dos milagres, é que dizer que existem milagres pressupõe a crença de que existem leis da natureza. Porque se não existirem leis da natureza, não existem milagres, não é? Porque é tudo ao calhas, não é? Isso é super importante, não é? Ou seja, os nossos antepassados, quando veem Jesus a ressuscitar a filha de Jairo, sabem que os mortos não ressuscitam. As leis da natureza dizem, um cadáver é um cadáver, vai-se decompor, não é? Porque às vezes há um bocado aquela crítica a dizer, como é que tu podes acreditar em milagres se és cientista, não é? Não, é uma coisa depende da outra, não é? Sim, eu para acreditar em milagres eu preciso de saber que as leis existem. O processo que a Igreja Católica tem para aferir os milagres utiliza comitês de cientistas.
Em Lourdes, onde há o gabinete de investigação de milagres permanente desde o século XIX, há uma comissão de médicos permanente que trabalha lá para poder eliminar qualquer explicação científica de uma cura. Portanto, trabalhamos na Igreja milagres apoiados em ciência, porque uma coisa depende da outra. Posso? Mas, por exemplo, nessa questão dos milagres e as leis da natureza, não sei exatamente o tempo exato, há quantos anos atrás é que se descobriram que os terremotos aconteciam por causa de... Bom ponto. Ótima pergunta. Há milênios atrás achava-se que tempestades eram a ira de Deus. Exatamente. Ou que os terremotos eram a ira de Deus. E não tem que não ser, atenção. Exato, porque Deus pode manifestar a sua ira através de causas segundas. Não digo que não sejam, mas, por exemplo, é possível, talvez, que daqui a 300 anos, ou 400 anos, ou talvez menos, ou talvez mais, alguns milagres talvez possam ser explicados cientificamente. Essa pergunta é muito boa. Temos que distinguir aquilo que é o aspecto do fenómeno em si, foi um milagre ou não, de uma coisa difícil, que é nós compreendermos ou não se é um milagre. É o que se chama de distinguir a parte ontológica da realidade, não é? Da parte epistémica, que é a minha compreensão dela, não é? E é um problema, é um desafio muito grande, não é? Ou seja, epistemicamente, à luz do conhecimento humano, aquilo que aconteceu é um milagre ou não. Isso é super difícil. Outra coisa diferente é um milagre ou não. Deus saberá certamente o que é milagre e o que é que não é milagre, não é? Portanto, há todo um tema de cuidado e de precaução que a Igreja tem para evitar cometer o erro de classificar como milagre algo que afinal teria uma explicação ao final do dia. Portanto, essa questão está muito bem colocada. Mas é preciso não perder de vista que, independentemente de ser uma ação especial de Deus, que é um milagre, ou de ser uma coisa natural, tudo vem de Deus. Ou seja, as causas naturais, em última análise, é o próprio Deus que as mantém em existência a cada instante. Porque, de acordo com a nossa visão da criação, Deus mantém tudo em existência em cada momento. E, portanto, aquelas leis, que nós chamamos de leis, só se chamam leis porque o próprio Deus mantém as coisas constantes ao longo do tempo. Por isso é que são leis, não é? A questão aqui é como é que nós percebemos se ele decidiu suspender essas leis durante como é que nós percebemos se isto é Deus, não é? Se isto é Deus na lei da natureza ou se isto é Deus no milagre. Sim. É difícil fazer essa avaliação. Mas um bom exemplo para isto, que pelo menos é aquele que eu me lembro sempre, mas não queria estragar a última sessão sobre o milagre do sol, porque acho que é um exemplo perfeito de como é que nós podemos pensar nesta questão, que é olhar para a questão do milagre do sol, aquilo que as pessoas viram. Talvez seja possível explicá-lo de forma científica, não é? Talvez haja uma explicação atmosférica para aquilo que as pessoas viram no dia 3 de outubro, mas aquilo que não me parece que alguma vez venha a haver uma explicação científica é como é que uma criança analfabeta prevê aquilo que seria um fenómeno atmosférico raríssimo com 3 meses de antecedência. Não é? É um bocado por aí, ou seja, que explicação científica é que pode haver aí? Que lei é que eu posso descobrir que vá explicar como é que eu posso previsão? Dizer? A Lúcia conseguiu prever com 3 meses de antecedência aquele fenómeno por causa de uma ciência que ainda desconhecemos. A certa altura nós temos que tomar decisões, não é? Não há forma de provar, não é? Que talvez um dia haja uma ciência que explicasse isso, mas de tal maneira especulativo, não é? E também não há forma de provar que não foi sorte, não é? Sim, claro, não há forma de provar que não foi sorte, não é? A dada altura... Mas nós temos que tomar decisões na vida, não é? E é muitíssimo mais provável perceber que se aquela criança fez uma previsão tão estupenda com 3 meses de antecedência, aquela criança teve, como se costuma dizer, inside information, não é? Teve informação privilegiada, não é? É muito mais provável isso do que estarmos aqui numa atitude preguiçosa, a dizer assim, não, eu não vou acreditar em Deus, eu vou ficar aqui à espera, até porque ter uma teoria de tudo. Um dia a ciência há de explicar a Lúcia. Então já morremos todos, não é? Quer dizer, à espera que expliquem como é que a Lúcia adivinhou com 3 meses de antecedência, não é? Mas é um bom exemplo. Mas é uma questão muito complicada, não é? Porque, de facto, como é que nós, olhando para um caso particular, como é que nós sabemos que aquilo parece que não tem explicação científica por facto de não ter mesmo explicação científica ou por facto de nós ainda não conhecemos a lei? Por exemplo, o que é que os médicos fazem em curas? Para aferir que uma cura é milagrosa. Há uma série de critérios muito apertados. Primeiro, a pessoa tem que provar por testes médicos que já estava doente, antes de ter rezado pela cura. Ou no caso de Lourdes, antes de tocar na água de Lourdes, não é? Depois, a cura tem que ser definitiva. Atestada por um médico. O médico tem que atestar a doença antes e a cura depois. A cura tem que ser definitiva, não pode haver outra vez, a doença não pode regressar mais, não é? Portanto, são coisas complexas, por isso é que muitas vezes a Igreja só analisa estes casos de milagres depois da pessoa morrer, que é para ter certeza que a doença não voltou, por exemplo. Não é? Mas quer dizer, são critérios muito razoáveis, não é? Agora, claro que a pessoa pode sempre dizer, se eu esperar 200 anos,
Talvez um dia a medicina explique aquela cura. Não faz muito sentido, não é? Porque se a pessoa estava doente, à luz da ciência, aquela pessoa nunca se iria curar. A pessoa rezou, teve uma cura, parece óbvio aos olhos de toda a gente, acreditando que Deus existe, que Deus interveio e curou a pessoa. É uma explicação mais racional, não é? Essa obsessão de temos de ter provas para tudo quando se trata de Deus é um bocadinho estranho, porque nós não fazemos isso no dia-a-dia, não é? Nós não temos provas, como diz o C.S. Lewis, não temos provas que a nossa mãe não pôs veneno na sopa, não é? Eu não posso ir para casa jantar a pensar, eu hoje não posso esquecer de fazer uma análise química à sopa. Não é assim que nós vivemos. Ou deixar a minha mãe comer antes de mim para ver se... Exatamente, a ver o que é que acontece, não é? Portanto, na verdade, nós vivemos poucos anos, não é? A vida humana é curta, temos de tomar decisões, não é? E à luz daquilo que nós vemos e daquilo que a Igreja vê, há situações que manifestamente só são bem explicadas com um milagre e não com uma ciência desconhecida. O livro de Stephen Meyer, não é com os milagres, mas fala de que é preciso pôr de parte o chamado Deus das lacunas, não é? Sim. Isso é um bocadinho que ela... Tem a ver com isso, exato. Bom ponto, exatamente. Se nós temos perspectivas razoáveis, que pode haver uma explicação científica, então não vamos buscar Deus com uma intervenção direta. Podemos sim aceitar Deus como a causa das causas da natureza. Isso sim, não é? Mas não vou buscar um milagre se eu tiver... E o caso da evolução é um bom exemplo. Os cientistas estão a estudar há séculos os fósseis e a genética e a evolução dos seres vivos. Têm feito progressos consideráveis. Porque é que devemos de agora desistir disso, não é? Ainda há problemas para resolver na evolução? Claro que há. Mas estar a artificialmente introduzir Deus a fazer pequenos milagres para aparecer cada espécie nova, não é? É o Deus das lacunas. Não é que seja impossível de fazer isso, não é impossível. Mas é mau método, é um mau método científico ou filosófico, porque se até agora a ciência está a fazer progresso, a explicar a biologia e a evolução da biologia, não vou estar a introduzir Deus onde provavelmente eu não preciso introduzir. Quer dizer, Deus está lá sempre como causa primeira, não é? Mas não como milagre, não preciso ir a questão da providência que falávamos há bocado. Sim. No início havia logos. Não serão todos os milagres lógicos, mesmo que essa lógica nos... Como? No início havia? Logos, sim. Não serão todos os milagres lógicos, mesmo que essa lógica nos espera? Sim, ou seja, isto é interessante, eu não sei se a pergunta é bem essa, mas os milagres não são contradições. Há quem às vezes diga, milagre é impossível porque é uma contradição das leis da natureza. E Deus não faz contradições. Podia-se dizer assim, não é? Não é assim que nós pensamos. Nós pensamos nos milagres como situações em que Deus suspende essas leis regulares, por sua própria vontade, para nos dar um sinal. É uma suspensão temporária e específica dessas leis que o próprio Deus mantém em existência. Porque são... Não é uma contradição. Uma utilização profunda dessas leis. Como será como? Uma utilização profunda, um conhecimento tão profundo dessas leis que lhe permite fazer coisas que a nós nos parecem espantosas. E é mais do que isso. Não é que Deus conhece as leis. É que Deus mantém em existência um universo regular que, por sua vez, o ser humano pode representar com leis. Nós é que depois extraímos as leis desse universo. Para Deus, tudo não passa de manter as coisas em existência de forma regular. A gravidade, não é? Deus mantém a cada instante a lei da gravidade, que nós chamamos lei, não é? Como? Garantindo que corpos com massa se atraem numa certa proporção. Mas isso é a vontade divina. A vontade divina é que garante que há uma lei da gravidade. Ou seja, a nossa perspectiva não é a perspectiva do Deus que é um grande cientista. Não. Como Deus mantém tudo em existência e é a causa de tudo, Ele, como a causa das coisas, conhece-as. Porque Ele é que as causa. Ele conhece-as, não é? Portanto, Deus não estuda a criação. Deus mantém-na em existência e é assim que Ele a conhece, de forma perfeita. E há uma diferença fundamental entre as leis da lógica e as leis da física. Por vezes fala-se um bocadinho de exceções às leis da física como se fossem violações das leis da lógica, mas na realidade não são. É uma das coisas que nós vamos ver um bocadinho na próxima sessão, quando falarmos, por exemplo, do argumento do fine-tuning, é que quando olhamos para as leis da física, tudo dá a entender que elas são como são, mas que podiam ser de outra maneira. As constantes podiam ser diferentes, por exemplo. Ou seja, a vontade de Deus é que está por detrás do universo ser como é. Enquanto as leis da lógica já não é assim. As leis da lógica são como são e não podiam ser de outra maneira. Por exemplo, a lei da não contradição, ou todas as várias leis da lógica que existem. Esse ponto é interessante. Ou seja, o que é que os teólogos dizem? Dizem que, na verdade, essas verdades lógicas que há bocadinho falávamos têm a ver, certamente, com esta natureza da mente divina. É a própria mente divina que não entra em contradição, por exemplo. E daí a lei da não contradição. Já o cosmos ser como é, foi Deus que quis. O universo pode ter leis diferentes das que tens. As leis do universo não são obrigatórias, não é? Agora, vem da vontade de Deus.
Portanto, cuidado que nós não podemos cair no erro de imaginarmos que Deus é um grande sábio. Não é essa a ideia. Como Deus é a causa de manter tudo em existência, Ele conhece tudo o que Ele mantém em existência. E é fruto da sua vontade regular. Por isso é que não há nenhuma contradição. Ou seja, o mesmo Deus que mantém tudo em existência a cada instante, se quiser pode suspender essa regularidade para nos dar um sinal. É isso que é um milagre. O milagre é uma suspensão pontual da vontade constante de Deus. Não é contradição. Necessariamente uma suspensão e não uma utilização. Uma utilização mais... Uma utilização de uma outra lei qualquer. Porque, por exemplo, essa é a ideia. Será que era propício a uma existência contínua que ele suspendesse a lei da gravidade momentaneamente? Ou será que é uma coisa que se tem de manter consistente? Não, eu acho que a perspectiva teológica não é nada que é obrigatório mantê-la. Deus é que a quer manter em cada instante. Não é nada obrigatório. Deus não está obrigado a manter a lei da gravidade. É fruto da sua vontade livre. Sim, eu não digo... Porque tem a ver com a criação. E a criação é um ato livre de Deus. Sim, eu não digo que não seja fruto da sua vontade livre, mas só penso que estou um bocado confuso sobre a definição da palavra milagre. Será que... É normal? Porque... É a quarta sessão, não é? Sim. É a quarta Sim, sessão. vamos falar um bocadinho sobre isso na quarta sessão. Atenção. Portanto, não... O tema dos milagres é super complexo. Ainda há um mês eu estive em Roma numa conferência a falar sobre o milagre do Sol e à minha volta só havia académicos a dizer coisas que eu nem sequer entendia sobre o tema dos milagres. O tema dos milagres é um tema de debate académico vivo e atual. É um tema muito, muito complexo. Como é que eu relaciono a vontade de Deus enquanto criador do universo com leis com a vontade de Deus enquanto criador de milagres? É um desafio filosófico, mas há grandes cabeças a trabalhar nisso. Sim. O André sabia, por exemplo, no caso da levitação, não é? Nos anos que levitam, em vez de suspender a lei da gravidade, aplica a lei da gravidade para outro corpo com uma massa enorme a passar... Já percebi. Sim, Poderia ser, é... mas poderá ser. Não há nenhuma contradição nisso, não é? O que nós sabemos é que Deus não Mas será faz que é o mais razoável? Aí é que... Agora, a questão é o que é que será mais razoável? É Deus ter um outro tipo de gravidade diferente ou só suspender? Porque essa questão da suspensão não tem absolutamente nada de exótico nem de estranho, não é? Imaginemos um músico de uma orquestra, não é? Pode fazer silêncios, não é? Está a tocar uma nota e de repente para de a fazer, ou seja, não há nada de estranho nisso. É uma peça que é só silêncio, não é? As peças, aliás, precisam de silêncios. Não, estou a dizer que até acho que há uma peça que é só silêncio. Bom, mas de qualquer forma, agradecer aqui o convite e a vossa presença. Obrigado pelas perguntas também. Nós vamos divulgar, gravamos isto e vamos ainda editar e depois vamos partilhar isto no nosso YouTube. Se alguém fez alguma pergunta que não queira que apareça, é só dizer que nós cortamos ou disfarçamos essa parte. Sim. Mas pronto, de resto, agradecer. Muito obrigado. E partilhar também depois estes slides, não é? Sim, podemos partilhar vídeos, também. Sim, mas partilhar também que tem os links para os vídeos. Sim. Muito obrigado. E perguntas adicionais têm o nosso contacto também. Obrigado. Fantástico. Ele gostou. Esperou até ao fim da... Está muito bem educado. Foi o final desta primeira conferência do ciclo de conferências da Paróquia de Telheiras sobre a relação da fé com a ciência. Agradecemos mais uma vez à Paróquia e em particular ao Parco pelo convite, dinamização e divulgação deste ciclo. As próximas conferências terão lugar, como dissemos no início, nos dias 18 de Abril, 9 e 23 de Maio. Esperemos que tenham gostado deste episódio. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre para mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.